Oi, gente, bom dia para vocês. Nós vamos começar então a semana 1 do PET 3. Espero que vocês tenham conseguido terminar. Quem não conseguiu terminar ainda o PET 2, ainda dá tempo de me mandar. Quem terminou, parabéns, parabéns pelo esforço, parabéns pela dedicação. Vamos começar então o PET 3. E esse não vamos deixar acumular, gente. Entregar toda semana. Isso é muito importante. A gente vai começar o PET 3 falando de Revolução Russa. Por que a gente fala de Revolução Russa? Importância de Revolução Russa. Rússia foi o primeiro país no mundo que aderiu ao socialismo. Então é muito importante porque ele influenciou muitos outros. E também foi depois, vamos colocar assim, um dos países principais da Guerra Fria. Então é importante saber como ele aderiu a esse socialismo. Outra coisa importante da Revolução Russa foi essa revolução que tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Lembra que eu falei para vocês no vídeo da aula anterior sobre a Primeira Guerra Mundial que a Rússia saiu por conta de problemas internos, ela saiu da guerra? Esses problemas internos é a Revolução Russa. Então é importante entender. Antes da gente falar da Revolução, vocês precisam entender alguns conceitos. Vocês precisam entender o que é capitalismo e o que é socialismo. Então, o conceito de capitalismo, gente. O capitalismo ele é um sistema econômico baseado na propriedade privada, no lucro. E quem lucra? Quem é o dono dos meios de produção, o dono das fábricas, o dono dos comércios. O restante é assalariado, certo? E sempre o objetivo é conseguir lucro, tá? Socialismo. No socialismo, a ideia é que todos os meios de produção sejam coletivos, não existe um dono. Todo mundo é dono daquela fábrica, todo mundo é dono daquele comércio. E aí o que é gerado de dinheiro lá é distribuído entre todos. Não tem um salário que um ganha mais, o patrão lucra mais, não, todo mundo ganha igual, tá? Qual que é a ideia? Acabar com as classes sociais, não tem o mais rico e o mais pobre, todo mundo tem os mesmos direitos. E acabar com a propriedade privada. Não, nada é de ninguém. Todo mundo tem direito ali, é dividido no coletivo. Essa é a ideia de capitalismo e de socialismo. Aí a gente vai falar então da Rússia, tá? Como que era a Rússia antes da Revolução, tá? Antes da Revolução, a Rússia era de maioria agrária, quer dizer que a maioria da população vivia na zona rural. 80% da população vivia na zona rural. Os outros 20% que viviam na cidade geralmente trabalhavam nas poucas indústrias que existiam na Rússia. Tá? O que acontecia? Nessa zona rural, grande parte das terras e das riquezas ficavam na mão de poucos. Para vocês terem uma ideia, em pleno século XIX, final do século XIX, começo do século XX, as pessoas na Rússia ainda viviam meio que no regime feudal, tá? Ainda tinha uma pessoa que era dona da terra e os outros trabalhavam para ela, quase que em regime de servidão. A Rússia estava muito atrasada, tá? Era um governo absolutista, gente, já não existiam mais governos absolutistas. Quem mandava era um cara chamado Czar. Czar é a mesma coisa que imperador, só que na Rússia o nome dele era Czar. As pessoas viviam em extrema pobreza, gente, de passar fome mesmo, muita necessidade, tá? Os trabalhadores urbanos também viviam nessa pobreza e ainda eram explorados daquele jeito, de trabalhar mais de 12, 13, 14 horas por dia e de não ter direito a nada. Então era bem problemática a situação da população pobre na Rússia, que na verdade era a maioria. E quem falasse contra o governo sofria perseguição política. Você podia ser obrigado a deixar a Rússia, ou então você era mandado para a Sibéria, em prisões, assim, a Sibéria é um lugar muito frio, muito difícil, e você ia nessas prisões fazer trabalhos forçados, então você ficava em condições bem ruins, tá? O que aconteceu? A população já estava cansada dessa situação. E para ajudar, a Rússia entrou numa guerra aí com o Japão, contra o Japão. Então, a guerra, já falei para vocês, custa dinheiro. Da onde foi tirado esse dinheiro? Dessa população que já estava passando fome, já estava passando necessidade, já estava sendo explorada. A população resolveu o quê? Fazer um abaixo-assinado e levar isso para o czar. Cerca de 200 mil manifestantes, eles se reuniram na frente do palácio, tinha uma praça,
num protesto pacífico, gente. Ninguém estava quebrando nada, ninguém estava batendo em ninguém, não tinha arma, eles queriam entregar um abaixo-assinado. Só que o czar, esse abaixo-assinado pedindo melhores condições de vida, pedindo que saísse da guerra com o Japão. O czar, a hora que viu esse monte de gente, se apavorou e mandou a guarda abrir fogo contra a população. Nesse abrir fogo contra a população, morreram mais de 1000 manifestantes. Então foi uma situação bem complicada, que ficou conhecida como Domingo Sangrento, tá? Isso aconteceu em 1905. Esse Domingo Sangrento, ele teve consequências para a Rússia, tá? Primeira coisa, a Rússia tinha um partido chamado Partido Social Democrata Russo, que tinha como principal líder Lenin. Lenin, gente, virou depois o líder russo, tá? Gente, principal aqui tá digitado errado, tá? Vocês me desculpem, mas não tô conseguindo corrigir. Principal líder, então, Lenin. Esse partido ele se fortaleceu, tá? Com isso, veio uma pressão popular para o fim do absolutismo e para que melhorasse as condições de vida e de trabalho. Como a população estava muito grande, o czar resolveu ceder. Ele promulgou uma constituição, isso significa que deixa de ser absolutismo e vira uma monarquia constitucional, e ele convoca umas eleições para o parlamento. O parlamento dele chama Duma, tá? É claro que a maior parte do poder ainda continuava na mão do czar, mas agora já não era mais um poder absoluto. Com isso, ele pretendia acalmar a população, tá? Na verdade, o que ele estava querendo era ganhar tempo, tá bom? Ganhar tempo contra as agitações que os sovietes estavam causando. Quem eram esses sovietes? Os sovietes eram operários, tá bom? Soldados e camponeses que criaram assembleias para falar da revolução, para falar dos direitos, para representar o povo. Então haviam assembleias nas fábricas, assembleias no meio dos soldados, assembleias no campo, certo? E essas assembleias eram para instruir o povo, alertar o povo, mostrar para o povo seus direitos, para que esse povo brigasse pelos seus direitos. Esse partido social-democrata, ele se dividiu. Por quê? Porque cada lado pensava de um jeito. Ele se dividiu em bolcheviques, que era a maioria, e esses bolcheviques eram liderados por Lenin. E o que ele queria? Ele queria uma revolução armada, ele queria luta para tomar o poder. E a gente tem os mencheviques, que é minoria em russo, tá? Eles eram liderados por Plekhanov, tá bom? E eles defendiam que se deveria chegar ao poder por vias normais, como, por exemplo, as eleições, certo? Mas o que acontece? Acontece que enquanto eles discutiam se vai ter luta armada, se não vai, se vai tentar pela forma normal, pelas eleições, só pelo convencimento do povo, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. E ela entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da Inglaterra e da França. Só que ela entra com um exército despreparado, ela entra sem tecnologias novas de guerra, ela entra sem boas armas. O que acontece? Eles sofrem várias derrotas. E essas derrotas, elas enfraquecem lá na Rússia, tá bom? Porque a economia já estava ruim. Pensa sofrendo isso tudo e perdendo homens e sendo derrotado. Vai ficando pior ainda. Então, essa entrada da Rússia na Primeira Guerra, ela causa a adesão de muitos militares à ideia de revolução. O que acontece? O czar começa a sofrer pressão dos sovietes, e essa pressão vem do campo, essa pressão vem dos operários das fábricas, e essa pressão vem do exército, porque a Primeira Guerra estava acabando com a vida na Rússia. Então, como ele já não tinha mais solução, ele resolve abdicar. O que quer dizer isso? Ele resolve deixar o trono em fevereiro de 1917. Fica muito difícil você lutar contra um país inteiro, ainda mais quando você tem a adesão de muita gente do exército. O que acontece então? Inicialmente, como não se chegou pela luta armada, se chegou pela pressão, pelo convencimento, os mencheviques, que era aquela minoria que queria a coisa mais certinha, mais pela lei, assume o governo e chama governo provisório. E esse governo provisório, por pressão dos sovietes, ele dá anistia aos prisioneiros políticos. O que significa isso? Aqueles que estavam lá na Sibéria,
E aqueles que foram mandados embora, porque eram presos políticos, puderam voltar à Rússia. E os bolcheviques tinham muitos dos seus líderes estavam exilados. Então esses líderes, como por exemplo o Lenin e o Trotsky, eles puderam voltar para a Rússia. E quando o Lenin volta para a Rússia, ele volta pregando o seguinte, duas frases: paz, terra e pão, e todo o poder aos soviéticos. O que significa isso? Significa que a Rússia precisa parar com essa bobeira de chegar ao poder e conseguir o poder por meios legais. A gente precisa tomar para que a gente tenha depois paz, todo mundo tenha terra, todo mundo tenha direito à alimentação. E quem tem direito ao poder? Os soviéticos, que são os que estão lutando aí, são o povo que está lutando pela igualdade. E esse lema a gente pegou muito, ele conseguiu muita adesão, muita gente para lutar. Então, na verdade, a Rússia passa por uma revolução sem armas, sem sangue, só com pressão em fevereiro, e aí vem passar por outra em outubro de 1917, que são os bolcheviques, que não querem mais essa coisa morna dos mencheviques, de tentar convencer a população, tentar convencer os mais ricos a aderirem, a melhorar a vida da maioria da população. Não, eles querem o poder, eles querem melhorar a coisa à força. Então eles tomam o poder em outubro de 1917, tá? E o Lenin assume a liderança. Com os bolcheviques tomando o poder, o que acontece? São distribuídas terras, os bancos viram bancos do Estado, as estradas, as indústrias, tudo passa a ser do Estado e dos operários. Então, os donos, as pessoas ricas, elas perdem tudo e elas passam a ter que viver como pessoas comuns, dividindo tudo no coletivo, certo? Isso melhora bem a vida dos operários. Em compensação, a vida da elite fica bem complicada. Consequências dessa Revolução Russa. Tá tudo desorganizado. A gente vai sair da Primeira Guerra. A gente não pode ficar lá lutando numa guerra, está tendo uma guerra aqui dentro. Uma guerra civil muito destruidora, devastadora. Entre quem? Bolcheviques e mencheviques. Por quê? Um toma o poder, o outro não se conforma, tá? Então os bolcheviques aí tiveram que neutralizar os mencheviques numa guerra civil para continuar com o poder. O czar Nicolau II e a sua família, eles são assassinados, todos, gente. Ele, a esposa e os filhos, inclusive as crianças, sem direito a julgamento nem nada. Por quê? Para que não houvesse uma tentativa dele voltar ao poder. E foi criada uma coisa chamada NEP. O que é essa NEP? Nova Política Econômica. Por quê? Porque a Rússia estava destruída pela guerra, pela situação que o czar deixou a Rússia, pela guerra civil, que causou muitos problemas. Então agora a gente tem que retomar a economia. E como que eles resolveram retomar essa economia? Eles resolveram permitir a entrada de capital estrangeiro, quer dizer, se vocês querem investir aqui, se vocês querem colocar empresas particulares aqui, desde que seja sobre as nossas leis, que tenha divisão de lucro, que não tenha exploração, vocês podem vir, tá? E essa NEP, ela realmente levou a Rússia a um crescimento, tá? Um crescimento industrial, um crescimento agrícola, porque além disso, essa estatização dos bancos, estatização de ferrovias, acabou dando dinheiro para investimento em infraestrutura, e investimento para se acabar com a fome, com a pobreza, que era a tentativa. Até o governo de Lenin, a gente pode dizer que a revolução estava sendo um sucesso, tá? Mas o que acontece? O Lenin vem a morrer. E com a morte de Lenin, fica um poder vago aí. Quem vai liderar? Aí a gente tinha lá, brigando, um cara chamado Stalin e um cara chamado Trotsky. O Stalin acaba ganhando essa briga e assumindo o poder na Rússia. E, inclusive, se cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas a hora que o Stalin assume esse poder e que começa a ter aí adesão de outros países a esse socialismo, a política se endurece, o Stalin começa a perseguir, porque ainda tinha pessoas que eram a favor dos mencheviques, ainda tinham pessoas que eram da elite e que eram contra essa revolução, e ele começa a perseguir todo mundo que é contra a revolução e acaba virando um país repressor, o que vira um problema depois que o Stalin assume,
certo? Mas isso não significa que não teve grande apoio da população, mesmo com dificuldades, mesmo com perseguição, e não significa que, principalmente depois que ela virou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não se tornou uma potência mundial. Então, a Revolução Russa criou, sim, um grande país, que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e influenciou muitos países no mundo a revoluções socialistas. Eu quero que vocês lembrem disso, ok?